Salve, salve rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar de seleção brasileira. E já vamos logo com o pé na porta, mano. Não tem como, não existe possibilidade do Endrick ser reserva do Igor Thiago nem do Matheus Cunha. Não tem condição, não tem como. Todo jogo que o Endrick entra, ele muda o jogo. E eu não tô falando só apenas do jogo de hoje contra o Egito, que ele entrou em 7 minutos, fez mais que o Igor Thiago, não. Tô falando dos outros jogos. Contra a Espanha, fez gol. Contra a Inglaterra, o Endrick fez gol. Contra a Croácia, fez gol, sofreu pênalti, deu assistência. Mano, não tem condições do Endrick ser reserva do Igor Thiago nem do Matheus Cunha. Bora ver aqui o que o Vampeta falou, bora ver o que o Pilhado falou. Rasgaram elogios ao Endrick. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos e agradecimento ao canal Jovem Pan Esportes e bora ver aqui o que eles falaram do Endrick. Toda a imprensa só fala do Endrick e com razão. O moleque joga muita bola, é raça e bora pro vídeo, rapaziada. Meu amigo Marcos André, o Endrick sempre que entra faz gol, participa de gol, tem personalidade, e aí eu sempre escuto a palhaçada. Nossa, esse menino tem estrela. Estrela é o escambau, Vamp. Ele tem força, ele é finalizador, ele se posiciona bem, ele tem talento, ele tem personalidade. É muito simples você resumir o Endrick a estrela. E pra mim, já tá merecendo uma vaga como 9 da seleção brasileira. Meu amigo Marcos André, já estaremos embarcando para os Estados Unidos, eu e você, que você vai estar nas cabines lá, né? Nos Estados Unidos. Agora, Marcos André, gostou do jogo da seleção brasileira? E outra, você concorda que não tem que ficar nessa palhaçada? Ah, é um menino, ah, é muito jovem. Se o cara estiver fazendo por onde, tem que jogar na Copa do Mundo, Vamp? Boa noite, Chico, boa noite a todos, né? Você viu o Endrick, né? Veio falar do Endrick, depois eu falo dos amistosos, né? O Endrick, ele faz gol com o Dorival era treinador da seleção, ele faz gol em Wembley, aquele amistoso contra a Inglaterra. Depois ele faz gol em Madrid, no estádio do Real Madrid, onde ele depois foi, né? Como atleta do Real Madrid, faz gol contra o México, em uma partida que o Brasil é eliminado contra o Uruguai na Copa América, e daí em diante o Endrick perdeu espaço com o Dorival. No Real Madrid ele fazia gol na Copa do Rei, e esse Carlito Ancelotti, esse que tá aí, não dava muito minuto para ele no Campeonato Espanhol, né? Com a chegada do Mbappé, Rodrigo e o próprio Vinícius Júnior, ele não tinha essa minutagem toda, né? É emprestado pro Lyon, vai bem no Lyon, o Lyon volta a jogar a Liga dos Campeões, ele vai bem, me parece que ele retorna ao Madrid agora. E na seleção ele chega quieto, lembra aquela polêmica lá do Casemiro, não é do grupo, não é não sei o quê. O Endrick não é uma pessoa fácil de convivência no grupo, no dia a dia, mas com a camisa da seleção, cara, ele joga bem. Ele entrou bem contra a Croácia, eu acho, e foi o 8º atleta a entrar naquele jogo, né? A 8ª substituição ele, dá o passe pro gol, sofre o pênalti, quer dizer, ele vem tendo oportunidade, hoje pegou também. Primeiro lance, o segundo tempo só teve uma coisa que prestou, foi a jogada do Endrick. Jogada do Rafinha, o gol do Endrick. Então vai ganhando o seu espaço ali quieto no treinamento. Eu vi ele fez um gol no treino, que ele deu um drible, acho que no Danilo e no Marquinhos, que deixou os dois e cavou por cima do goleiro, quer dizer, deixou aí, ó, uma pulga atrás do goleiro, fiz minha parte, botou no amistoso, entrei, fiz gol. Semana que vem começa a Copa do Mundo pro Brasil, né? Estreia contra o Marrocos. É uma opção ali que o Ancelotti vai estar. Não acredito que ele comece como titular. Acredito até que o Ancelotti deve começar com Danilo, no Flamengo, que a gente não sabe o grau da contusão do Wesley. Deve começar com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Eu acho que ele vai de Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Em relação ao amistoso, Tico, 2-1, os amistosos que eu assisti aí, da França, da Espanha, da Holanda, a Holanda perdeu para a Argélia, a Espanha empatou com o Iraque, a França perdeu de Costa do Marfim, Portugal hoje
jogou à tarde contra o Chile, um jogo horrível. Todo mundo aí se preocupando com, na hora do vamos ver, valendo os 3 pontos. Né? Muitos amistosos aí, todo mundo se meteu o pé. O Salah mesmo ficou de fora de uma Copa do Mundo por causa de um jogo lá. Você vê hoje mesmo o Salah caminhando, andando. O próprio Bielsa não deixou o Uruguai jogar jogos amistosos. Porque daqui a o dia 11 começa a abertura da Copa, né? Dia 11, né? Dia 11, o Brasil joga dia 13, todo mundo ali se preservando, porque uma coisa é você se machucar dentro da competição, tiver algum incômodo. Outra coisa é você ficar de fora de uma Copa do Mundo por causa de um amistoso. Por exemplo, o Wesley. Só que tem um amistoso, né? Você pode machucar no treino também. Tá ali, titular, pô, saiu com 17 minutos de jogo hoje. Será que é uma coisa séria? Será que continua pra Copa? A gente não sabe. Então, sobre o amistoso, é bom pra ver alguns, um ou outro, mas eu acho que o Ancelotti já tem um time definido na cabeça dele. Ô, Vamp, você é a favor ou contra esses amistosos um pouco antes da Copa do Mundo? Não, todo mundo faz, mas ninguém vai com o pé a 1000 mesmo, vai a 1000, porque é amistoso, e amistoso você pode ficar de fora, como você pode ficar de fora no treinamento, você treinar e sentir alguma coisa. Mas o amistoso, quando eu falo assim, em si não vai ser uma coisa bem vista, um jogo bem visto, todo mundo lá. Que eu vi os amistosos aí, eu acabei, tava vendo Portugal e Chile, agora à tarde, nossa, horrível. A Espanha mesmo a Espanha convocou 7 jogadores a mais que não vai nem pra Copa. Tava falando com o Fascicani falou que o Giai vai jogar amanhã pela Argentina, né? Sim, hoje. Daqui a pouco. Tem alguns jogadores ali, porque ninguém quer se machucar, quer se preservar. Uma coisa é você machucar no treino e no jogo. Não é pra ficar de fora de uma Copa do Mundo. Ora, a minha pergunta vai ser então, por que amistoso? Se é pra ficar poupando, é só pra dinheiro? Ou você acha que é pra realmente para as seleções se prepararem para a Copa? Porque se todo mundo tira o pé, se muitos titulares não jogam, para que esses amistosos então? Vai ter dinheiro? Também, né? Também, e eu vi Holanda e Argélia. Lá na Holanda. Os caras não vêem a hora de pegar o voo e ir para os Estados Unidos. Eu vi alguns amistosos de seleções assim, considerada favorita, que não meteu o pé. Pode ser dinheiro também, expor a marca. Não é só... Por exemplo, o Uruguai, o Bielsa não fez amistoso. Estava treinando lá em Montevidéu, no seu centro de treinamento. Preservando, porque você pega... Os jogadores estão tudo, a maioria aí, não aqueles jogadores que jogam aqui na América do Sul e no Brasil, mas os europeus e a maioria das seleções africanas, os seus jogadores jogam tudo na Europa, tá tudo no final de temporada, então não vai me dizer que é falta de ritmo. Não, eles estão se preservando mesmo para chegar à Copa do Mundo e aí se meter o pé firme. Então, antes de eu passar pro Fascicani e pro Flávio, eu vou te perguntar: Endrick pra você tem que ser titular ou não? O Bob, eu adoro o Bob. Bob é difícil eu vibrar com alguma coisa com a seleção, Mitico. Mas quando o Bob fez o gol, eu vibrei. Eu gosto do Bob. Então você quer ele como titular? O Bob vai entrar nesse time. Calma. O Ancelotti mesmo falou, nunca se começa com aquilo que se termina. Como é? É isso mais ou menos isso, nunca né? se termina com aquilo que se começa. Essa porra aí. Então o Bob vai estar pela aí. Bom, eu acho que o Endrick tem que ser titular. Sempre entra bem, sempre faz gol, sempre participa de gol. Cara, arruma um esquema pro moleque jogar. Até porque, me desculpa a sinceridade, na seleção brasileira ele tá melhor que o Rafinha e que o Vinícius Júnior, inclusive. Quer barrar o Rafinha e o Vinícius Júnior? Ainda não. Mas se não jogarem o que eles jogam no Real Madrid e no Barcelona, o Endrick na seleção brasileira tá jogando mais. Pra mim, o Luiz Henrique na seleção brasileira tá jogando mais. Tá chegando a hora desses caras jogarem, Fascicani. Na minha opinião, Vinícius Júnior, decepção de novo, inclusive perdeu um gol que não pode perder, porque adiantou muito a bola. Rafinha participou do segundo gol, mas nada demais. De novo, enquanto o Endrick de novo entra fazendo gol, Luiz Henrique de novo entrou buscando o jogo, incomodando a defesa adversária. Eu acho o seguinte, não pode ser só nome. Se esses caras não jogarem, tem que sair do time. E já já a gente vai falar da lesão do Wesley, que, porra,
eu tô chateado pra caramba, que eu vi a história desse moleque no Flamengo, deu a volta por cima, era vaiado, criticado, depois se tornou titular absoluto, um dos grandes laterais hoje da Europa. A gente vai falar sobre isso, que o Wesley provavelmente aí, grande chance de ser cortado da Copa do Mundo, vamos torcer pra que não, mas Facincani, pra mim, Endrick já merece ser titular da seleção brasileira. Tudo bem, Pilhadão? Um abração pra você, pra todo mundo conosco aqui na Jovem Pan, mas eu já falo isso aqui na Pan há muito tempo. Que o Endrick, que o Danilo, que o Luiz Henrique, hoje não vimos o Ryan, que é outro menino que tem personalidade. Eu não tenho dogma nenhum com esses jogadores da atual geração, exceção a dupla de zaga, porque o Marquinhos, que hoje falhou feio, é verdade, e que o Gabriel Magalhães, eles estão 2, 3 degraus acima dos concorrentes na posição. Mas em outras posições da seleção, não há nenhuma unanimidade. Ah, mas o Vinícius Júnior e o Rafinha, para a seleção brasileira, eles não são unanimidade. Eles são jogadores bastante questionáveis com a camisa da seleção. Então, não tem que ter nenhum problema se precisar sentar esses caras no banco de reservas para fazer uma troca por efetividade. Copa do Mundo não é caridade. Copa do Mundo não tem que premiar tempo de casa, não tem que premiar a panelinha que foi dita aí pelo senhor Casimiro, que tem que ter grupelho na seleção. Copa do Mundo é para quem chega, aproveita a chance e resolve. Quem tá com moral nesse momento, aliás, já desde o ano passado, que você falou muito bem, que é tratado como uma criança, que é tratado como um jovem, etc. Bom, se a gente for falar de idade, então, não vamos nem citar o Pelé, que com 17 para 18 anos foi campeão do mundo, decidindo uma Copa do Mundo, inclusive em 58. Há outros tempos, não interessa. Jovem para jovem, jovem era jovem então, em qualquer lugar, ainda mais no futebol, tá? Então o que importa no futebol, na palavra idade, não é a matemática, não é o número, e sim a maturidade, é sempre o prefixo. É o prefixo mais a palavra idade que importa no futebol. Maturidade, personalidade, é isso que importa no futebol. E isso o Endrick tem de sobra. Coisa que para a seleção, se no Real Madrid o sistema encaixa com o Vinícius Júnior, se no Barcelona encaixa com o Rafinha, outra discussão. O papo é seleção brasileira e o que vem daqui a 2 semanas, que é uma fase de grupos e que o Brasil precisa passar para o mata-mata logo na sequência. Para essas próximas semanas, na minha visão, proporcionalmente, nesses últimos tempos, quem mais se sentiu à vontade com a camisa do Brasil é o Endrick. Quem entrou muito bem pedindo vaga, Danilo, inclusive na vaga do senhor Casimiro, que é o segundo jogo em sequência que não entra em campo. Ninguém ouviu falar do Casimiro. O Bruno Guimarães hoje fez o gol, pode muito bem jogar de camisa 5, como é a função dele no Newcastle, jogar o Danilo, aí se vai jogar o Paquetá do lado, se vai jogar... O campo seria Bruno Guimarães em função do Casimiro, Danilo e Paquetá. Sim, é meu campo leve, até porque... Se há uma única explicação do porquê que o Vinícius Júnior e o Rafinha, que hoje até tiveram chances, tá? Mas muito do porquê também, se esses caras não rendem, o Brasil não tem meio campo. Não se cria. Em vários momentos do jogo, o que foi o Brasil? O Brasil depende da pressão inicial, de roubar a bola na defesa ou do Panamá, ou do Egito, ou de qualquer que seja o adversário. Se ele conseguir abrir o placar e garantir um resultado ótimo, porque depois, quando baixa essa pressão, porque o time cansa pela intensidade, o Brasil é lotado de espaços para quem quiser circular, porque não há meio campo e muito menos retenção de posse de bola. Então, repito, o Brasil na escalação está mal montado pelo Ancelotti e o Brasil precisa de jogadores que nesse momento tenham personalidade, meu caro Pilhado. Coisa que você gosta. Isso, ô Facincani, eu acho que o Endrick, pelo menos, cara, já tem que ser titular. Não dizem que o Brasil não tem um 9, que o Brasil precisa de um 9. Arrisca o moleque, porque o moleque já buscou a chance dele. Sempre quando ele entra, Flávio Prado, ele faz, né? Sempre quando ele entra, ele faz. Ah, mas olha a estrela dele. O Rafinha achou, ele estava sozinho, porque ele está bem posicionado. Essa coisa de estrela já está me irritando, pô.
Porque estrela você quer dizer que o moleque é iluminado, que o moleque tem sorte. Não, não é estrela. Se o cara faz gol sempre, se o cara participa de gol sempre, é talento. E como eu chamei muita atenção e Faça em Cana reforçou, personalidade.